Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de falar da sua palavra. A sua palavra ela é rica em promessas de Deus, orientação do Espírito Santo para aqueles que crêem e obedecem aos mandamentos do Senhor. Neste momento eu lembrei sobre uma mensagem no capítulo 17 de 1 Reis, onde a gente observa como Deus ele trabalha com cada servo seu. Nesse momento, ele se dirige ao profeta Elias. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que nós servimos nesse século 21. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é grande em fazer maravilha. Veja a observação e a ordem de Deus no capítulo 17, onde ele fala poderosamente ao profeta Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás dos ribeiros, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, a gente observa que primeiro ele diz que é sobre a minha palavra. Se dirige ao rei Acabe. Mas depois ele diz: assim diz o Senhor, sobre a palavra do Senhor. Agora preste bem atenção que há uma grande virtude do profeta Elias em obedecer. Lá no versículo 8, no capítulo 17, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Primeiro lugar, ele foi para o ribeiro, e o ribeiro secou. Depois Deus manda ele para Sarepta, na casa de uma mulher viúva. Eu acredito até que o profeta ficou um pouco mais alegre. Veja bem a continuidade da leitura. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la,
Ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um poiado de farinha dentro de uma panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, que o acomamos e morramos. Aleluia! E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e os seus 2 filhos. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória seja dado ao nosso Deus. Meus queridos, eu quero lhe chamar a atenção uma leitura em que é conhecida, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é de geração a geração. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu quero chamar nesse grande momento e essa oportunidade que Deus nos dá e mostrar nessa leitura que nós fizemos 3 desafios da faculdade de Deus para os seus escolhidos. Se a gente observar bem a leitura, ele primeiro mandou Elias ir para o ribeiro. Elias obedeceu, mas logo o ribeiro secou. Mas Elias não murmurou. A palavra de Deus diz que Elias continuou fiel. E veio a palavra novamente do Senhor para ele ir para Sarepta. E ali uma viúva ia sustentar o profeta Elias. Eu não estou dizendo que o profeta pensou, mas automaticamente, ele saindo do ribeiro, não tinha mais água, estava tudo seco. E Deus envia ele para falar com a mulher viúva. Automaticamente, eu acredito que dá para entender a gente numa situação difícil, que aquela viúva teria uma condição de dar uma condição melhor ao profeta Elias. Mas quando ele chega lá, está a mulher perecendo com os filhos. E ainda diz para o profeta que não tem o que comer. E o que tem, vai comer ela e vai comer os filhos. Ou vai alimentar ela e alimentar os filhos. E depois se preparar para morrer. Estava naquela mulher o espírito da morte, do desengano, do desespero. Já não tinha mais esperança de vida. O único que poderia ajudá-lo aqui na terra era o esposo, o seu marido, mas morreu. Mas tinha um segredo, que ele era servo de Deus. Então eu quero mostrar para você 3 estágios. Preste bem atenção, que primeiro ele falou de urubu, que é o corvo. Depois ele falou de uma viúva pobre. E em terceiro lugar, o anjo de Deus. Irmãos,
Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que crer que ela é tão poderosa para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Paulo, ele diz, no sofrimento, Paulo diz 16 vezes, alegrai-vos no Senhor. Foi 16 vezes que Paulo falou, e Paulo não estava numa situação favorável. Mas quem tem Deus não desanima. Quem tem Deus, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Toda essa luta que nós estamos atravessando, esse vírus que tem trazido um problema mundial, aonde ninguém, irmão, tem uma solução. Todo mundo tem uma ideia. Hoje, os fake news, ele tem mostrado aí medicações absurdas, enganando um, e muita gente estão sendo enganados. Porque toda propaganda que sair, o povo corre atrás para tentar eliminar esse vírus. O povo de Deus deveria abrir a mente espiritual, ter a mente de Cristo, porque só tem um que tem solução para esse problema, e é Jesus. E você que está escutando nesse momento o pastor Hélio, creia numa coisa, que Deus sempre tem uma maneira de ajudar os seus escolhidos. Você que está me ouvindo é escolhido e escolhida de Deus. Então levante a tua cabeça, confia no Senhor. Essa luta vai passar. Tem muita gente que nós sabemos que estava no nosso meio servindo a Deus e partiu com esse Covid-19. E fica muita gente se interrogando. Por que é que Deus permite isso? Meu querido, você não precisa perguntar para Deus por que Ele faz. Aprenda. Tire uma lição. Seja aprovado. Deus está poupando a sua vida. Deus está sustentando você na terra. Você pode ser a voz do que clama no deserto. Para que depois dessa quarentena, você seja um crente diferente. Você faça a obra de Deus da maneira que Deus quer que você faça. Que saia do nosso coração a vaidade, a falsidade, a hipocrisia, a mentira. Deus está querendo falar com a igreja ainda não despertou. E você é a igreja do Senhor. Desperta tu que dorme. Observe bem que Paulo, na hora da grande dificuldade, ele disse, alegrai-vos no Senhor 16 vezes. Em sua carta, quando ele escreveu aos Filipenses. Eu quero dizer para você que Deus sempre levanta quem Ele quer para ajudar ao servo fiel e obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Abra sua boca para alimentar esperança. Não fique preso a notícias, a coisas desagradáveis, a mensagens terroristas. Todo mundo agora está preocupado agora com um tal de gafanhoto. A igreja não tem que se preocupar com gafanhoto, não. A igreja tem que se preocupar porque tem do lado dele o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então levanta a tua cabeça. O Salmo 91 diz que nenhuma praga entrará na tua tenda. Você lê o Salmo 91 e se eu perguntar para você se você crê, você diz que crê. Fica alimentando conversa da rede social. Não tem nenhum homem na terra que possa mudar essa história. Só existe um
que está com a chave de abrir e fechar, se chama Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E eu quero dizer que Elias, ele passou pelo vale, sofreu, para depois, preste bem atenção, Elias passou pelo vale, sofreu, para depois ser elevado em glória, em uma carruagem de fogo. Irmão, não é brincadeira não, o crente ele precisa entender o trabalhar de Deus. Se Deus quiser te chamar nessa quarentena, vai te chamar, não tem nenhum problema. Você vai para um lugar que Deus já reservou para você, é lugar de glória, é lugar de paz, é lugar de gozo. Mas se Deus não tem esse plano com você, quer você na terra, você vai durar 10, 20 anos, 30 anos a mais. Porque a Bíblia diz que ninguém morre antes de completar esta obra na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Observe que ele tinha 3 adversários. Mas eu quero te dizer para você que os 3 adversários, eles vão ver a tua vitória. Tudo que você está passando, presta atenção, tudo que você está passando é menor que a vitória que o Senhor já determinou em tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro ele está te capacitando, tu crê nisso? Se você não crê, meu irmão, você vai sofrer muito. Então creia, confia, o Deus de Elias é o mesmo Deus que está do teu lado hoje. Usando o pastor Hélio para dizer para você, não temas porque eu sou contigo, louvado seja o nome de Jesus. Acredito que Elias orava, e Deus em silêncio, aleluia, não é fácil o silêncio de Deus, suportar o silêncio de Deus, é muito difícil, mas eu quero te dizer hoje, Ele fala contigo, eu vou te abençoar, louvado seja o nome de Jesus. Deixa quem quiser se levantar contra você, deixa eles te acusar, deixa eles te humilhar, deixa desprezar, deixa eles te vender. O tempo da tua vitória chegou, diga glória neste momento, aleluia. Receba alimento dos céus. Deus está nesse momento falando contigo, levante a cabeça. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, louvado seja Deus. Eu quero dizer que Elias, ele vendo o ribeiro secar, ele não deve ter ficado pouco preocupado, não, ficou muito preocupado. Deve ter ficado nervoso, deve ter dito que agora. Aí, aleluia, vem a ordem de Deus, Elias, vai a Sarepta, glória a Jesus, que é de Sidom, habita ali, e que dei ordem, Deus quando dá ordem, tá dado, deu ordem a uma mulher viúva que te sustente. Tu crê nesse mistério? Que Deus deu ordem nesse globo terra para levantar uma pessoa para cuidar de você, para te sustentar na terra na hora da necessidade. Mas o segredo está na obediência. A Bíblia diz que ele levantou e foi, louvado seja o nome de Jesus. Levanta-te. Deus está mandando você se levantar, porque a vitória ele já preparou para te entregar. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi ao encontro da viúva. Louvado seja o nome de Jesus. Elias pediu um pouco de água. Quando ela foi buscar, ele a chamou e disse-lhe, além de um bocado dessa água, traga pão na tua mão. E aquela mulher estava num sofrimento muito maior do que o profeta Elias. E ela disse, vive o Senhor, a mulher é crente, teu Deus, que nenhum
bolo tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Aleluia! Olha, irmãos, a coisa mais maravilhosa é você ter reserva. Você sabe quem está apavorado nessa quarentena? Crente que não tem reserva. Crente fofoqueiro, crente sem vergonha, crente que vive fazendo contenda com um e com o outro, crente hipócrita, crente que não ora, crente que tem prazer na derrota dos outros. Esses crentes não têm reserva. Mas aquela viúva, ela tinha uma reserva. Louvado seja o nome de Jesus. Ela disse, olha, venha ver. Apanhei um pouco de lenha para fazer o fogo e preparar-os para mim e o meu filho, para que comamos. O desespero era grande e morramos. A mulher tinha reserva, mas ela estava no desespero. A palavra de Deus diz que na opressão até o sábio enlouquece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu querido, não se desespere. Diga para seu irmão, diga para sua irmã, diga para seu pastor, diga para seu evangelista, diga para seu presbítero, para seu diácono, diga para a diaconisa, diga para o auxiliar de trabalho, diga para o novo convertido. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus muda o tempo, muda a história, tira a água da rocha, dá vida a defunto, purifica leproso, abre o mar e acalma qualquer tempestade. Você crê nisso, meu filho? Essa tempestade desse Covid-19 vai passar. Pelos olhos da fé, você que está escutando essa mensagem, você vai lá na frente glorificar o nome do Senhor Jesus. Então levanta a tua cabeça, não desanima. A nossa vida é como uma estação. Logo vai passar a primavera, vem o verão, vem o inverno, e Deus está enviando, aleluia, na tua vida o sol da justiça. Hoje será o dia da tua provisão. Tu crê nisso? Tu crê que essa enfermidade, se tu colocar a tua mão com fé, ela vai desaparecer? Porque as tuas mãos estão ungidas com o sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Não adianta. O profeta Elias, a viúva, tudo estava contrário para a reputação de um homem de Deus. Porque se hoje qualquer pastor, qualquer obreiro se hospedar na casa de uma viúva, Deus mandando, com certeza é um escândalo maior do mundo. Vão começar a dizer que o pastor, o evangelista, o obreiro se hospedou na casa da viúva. E o que é que ele foi fazer na casa de uma viúva? Automaticamente eles querem até dizer que há adultério. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Aquela mulher já tinha traçado os planos de morte. Mas Deus enviou o profeta para que ela tivesse vida, prosperidade. Deus te chamou para uma grande obra. Você não veio aqui nesta oportunidade de ouvir essa palavra para ser um derrotado nem uma derrotada. Você veio para saber que Deus já derrotou o inferno neste momento, por tua causa. Aleluia! Então levante a tua cabeça, confia no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Deus tem vitória para o seu povo. No pior momento, foi o melhor para a viúva. O gigante da tua vida foi derrotado. Deus trabalhou na farinha, Deus trabalhou na botija, Deus trabalhou no azeite e vai trabalhar na tua vida. Os 3 estágios de Elias foi simplesmente abençoado por Deus. E eu quero te dizer nesse momento que Deus está abençoando teu filho, a tua filha, está abençoando o teu marido, está abençoando a tua saúde,